Você já parou para pensar qual é a origem da vida? O que outras religiões falam sobre isso? Muito antes da ciência começar a se perguntar sobre a origem da vida humana, as sociedades antigas já falavam. Os mitos da criação são narrativas simbólicas que explicam a origem do homem no mundo. Eles são encontrados em quase todas as culturas, apesar de hoje pensarmos esses mitos como histórias fantásticas. Cada comunidade antiga as consideravam como um relato sagrado, que transmitia a verdade absoluta. Esses mitos da criação ao redor do mundo possuem muitas referências em comum, como divindades, criadoras, batalhas, metamorfoses ou separações entre dois mundos. E como geralmente eram transmitidas de forma oral, cada uma dessas histórias possui muitas versões, que podiam mudar de acordo com o território ou mesmo pelo interesse dos governantes. Conheça agora algum desses mitos e veja como eles explicam a origem da vida. Vem comigo. 1. A mitologia japonesa. A história de Izanagi e Izanami. No início existia apenas um deus, que por se sentir solitário decidiu criar os deuses irmãos Izagani e Izanami. Esses deuses ficavam em cima de uma ponte flutuante. Curiosos sobre o que havia abaixo da ponte, os deuses mergulharam uma lança de joias no oceano primordial, e quando a balançaram, uma gota caiu de sua ponta. Essa gota se transformou numa ilha, e essa ilha era o Japão. Os dois deuses então desceram para essa ilha e começaram a explorar em direções diferentes, criando uma variedade de tipos de plantas em seu caminho. Quando eles se reencontraram novamente, decidiram se casar e ter filhos, para povoar essa terra. A primeira de suas filhas era uma garota tão bela, tão linda, que os deuses decidiram que ela não poderia habitar aquele lugar. Então a colocaram no céu. Essa deusa se chama Amaterasu, se tornou o Sol. A segunda filha de Izanagi e Izanani tornou-se a Lua, e o terceiro transformou-se no mar. Segundo o mito, o primeiro imperador do Japão foi o filho de Amaterasu, e todos os imperadores seguintes a ele são seus descendentes. 2. A mitologia nórdica e a morte de Ymir e a criação de Midgard. Antes da existência da terra que os homens habitam, chamada de Midgard, havia apenas um grande vazio, o Ginnungagap. Em seu norte existia uma terra coberta de gelo e neblina, chamada de Niflheim, e ao sul estava o Muspelheim, a terra do fogo. Quando o gelo e a lava desses dois mundos se encontraram em Ginnungagap, surgiu o primeiro gigante da mitologia nórdica, o Ymir. Junto com ele, naquele momento, nasceu uma vaca de nome Audihumla. Um dia, enquanto a vaca lambia um bloco de gelo, de dentro dele surgiu um homem. Este era o Buri, o primeiro dos deuses do gelo. Também nasceu a sua mulher, Bestla, e os dois tiveram um filho chamado Bor, que posteriormente gerou os deuses Odin, Vivili e Ve. Odin e seus irmãos começaram a se incomodar com o fato que existiam mais gigantes do que deuses, e resolveram matar Ymir. Quando o fizeram, sua carne se tornou a terra, seu sangue criou os rios e os oceanos, as montanhas vieram de seus ossos e seus cabelos vieram às árvores. Seu cérebro foi jogado ao mar, criando as nuvens e o crânio vazio se transformando no céu estrelado. E foi assim que foi criado o mundo dos humanos, o Midgard. Quando Odin e seus irmãos foram nadar por essas terras e apreciar sua criação, eles viram a falta de algo. Então, ao avistar dois troncos de árvores caídos, Odin os transformou no primeiro homem e na primeira mulher, chamados de Askark e Embla, e os deu o dom da vida. Vili, seu irmão, lhes deu o sentimento ou raciocínio, e Ve os presenteou com o dom da fala, da audição e da visão. 3. A mitologia grega. Prometeu e a punição de Zeus.
No começo havia apenas o vazio e o caos, e nele morava Nixie, um pássaro de asas negras. Esse pássaro pôs um ovo de ouro, de onde surgiu Eros, o deus do amor. Uma parte da casca do ovo subiu e se tornou o céu, e a outra se tornou a terra. Eros então nomeou o céu de Urano e a terra de Gaia. Depois fez eles se apaixonarem. Urano e Gaia tiveram muitos filhos, tanto deuses quanto monstros. Um deles, chamado de Cronos, matou seu pai e tomou o posto como governante. E para que ele não fosse traído também, ele sempre engolia os filhos dele quando nasciam. Quando seu sexto filho nasceu, sua mãe a escondeu para que ele não fizesse o mesmo. Esse filho era Zeus, que quando cresceu conseguiu enganar o seu pai e salvar todos os seus irmãos. Assim, Zeus se tornou o líder dos deuses. Mas ainda não havia homens e animais na terra. Então Zeus pediu aos seus filhos Prometeus e Epimeteu que fossem à terra, criarem esses seres, e quando o fizessem era para dar um presente a eles. Prometeu criou os homens à imagem dos deuses, enquanto Epimeteu trabalhou nos animais. Epimeteu terminou primeiro a sua obra, dando o presente a cada um dos animais. E quando Prometeu terminou a sua criação, já não havia mais presente para dar para o homem. Por isso Prometeu decidiu roubar o fogo dos deuses e dar para os homens. Zeus ficou furioso quando descobriu, e além de castigar seu filho com um sofrimento eterno, resolveu punir também os homens. Para isso ele criou uma mulher muito bela chamada Pandora, e a fez esposa de Epimeteu. Zeus deu a Pandora uma caixa que nunca deveria abrir, mas movida pela curiosidade ela o fez. Quando Pandora abriu a caixa, dela saíram todos os males que assombram a humanidade até os dias de hoje, como a dor, a doença e a ganância. 4. A mitologia hindu, Brahma e a sua criação. A mitologia hindu contém muitos mitos da criação. Um dos mais importantes conta a história de trindade dos seus deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, os deuses da criação, da conservação e da destruição. Brahma criou o universo e o mundo, e resolveu povoá-lo com criaturas que fossem geradas de sua própria essência. Seu filho primogênito, Branani, o sacerdote, saiu da sua própria boca. Kshatriya, o guerreiro, foi feito do seu braço direito, e do seu braço esquerdo foi criada sua esposa. Os vaciais, agricultores e comerciantes, saíram de suas coxas. Os Sudras, servos de trabalhadores, vieram dos seus pés, e assim, além da criação, foi explicada a criação das 4 castas hindus. 5. Mitologia egípcia, as lágrimas de Atum e o homem. Os antigos egípcios possuíam vários mitos da criação, que mudavam de acordo com o território. Um desses mitos conta que tudo começou nas águas do Oceano Nu, de onde surgiu Atum, um ser sem gênero e que possuiu um olho que tudo vê. Ele então criou Shum, deus do ar, e Tefnut, deusa da umidade. Esses 2 deuses foram encarregados de criar a ordem a partir do caos. Eles então geraram Geb, a terra, e Nut, o céu. Quando o céu foi levantado acima da terra, a ordem do mundo se formou, porém Shum e Tefnut se perderam na escuridão. Atum então removeu o seu olho e enviou em busca de seus filhos. Quando eles foram encontrados, Atum chorou de felicidade, e no local onde suas lágrimas atingiram o chão, nasceram os homens. 6. Mitologia aborígena, na Austrália. No início dos tempos, todos os espíritos da terra estavam adormecidos, até mesmo o sol, a luz e as estrelas. Mas um dia o grande pai de todos os espíritos despertou, a Mãe Sol, e quando ela abriu os olhos, um raio de luz se espalhou em direção à terra. Então a Mãe Sol foi enviada à terra para espalhar a semente da vida, chamada de Guruwari.
Ela andou por todas as direções, fazendo crescer plantas onde passavam. O sol também adentrou cavernas escuras em encostas de montanhas, despertando os espíritos e insetos. Sua luz derreteu o gelo, criando os rios e os riachos. Então criou os peixes, cobras, lagartos, pássaros e outros animais. Depois de criar todas as criaturas, ela uniu e instruiu que vivessem de forma pacífica. Depois disso, a Mãe Sol retornou ao céu. No início, os seres viveram em paz, mas logo começaram a sentir inveja um dos outros. Para solucionar esse problema, a Mãe Sol deu a cada criatura o poder de mudar de forma, para que se desejassem. Mas ela não ficou satisfeita com o resultado, pois os animais começaram a mesclar entre um e outro. Por isso a mãe decidiu que ela mesma deveria criar novas formas. Então ela deu à luz a 2 filhos, os seus filhos Estrela da Manhã e a Deusa da Lua. Eles tiveram 2 crianças que foram enviadas à Terra, e se tornaram nossos ancestrais. 7. Mitologia dos bosquianos africanos. No início, as pessoas e os animais viviam sobre a terra, junto com Kang, o Senhor de toda a vida. Todos viviam de forma pacífica quando Kang começou a planejar as maravilhas que ele colocaria na superfície da terra. Ele então criou uma árvore gigantesca, com ramos que estendiam por todo o globo terrestre. Em sua base, Kang cavou um buraco que levará até o mundo onde ele vivia com todas as pessoas e os animais. Quando ele colocou tudo o que desejava na terra, levou o homem até esse buraco. Todas as pessoas se reuniram no pé da árvore, impressionadas com o novo mundo que Kang tinha começado a criar. Kang começou a ajudar os animais também a sair, de modo que todos estavam indo para a nova árvore. Kang então reuniu todos e os instruiu que vivessem em paz. Ele também deu um aviso de que eles não poderiam fazer nenhum tipo de fogueira, ou o mal iria se afligir sobre eles. Mas durante a primeira noite, quando o sol se pôs, o mundo ficou escuro. As pessoas ficaram assustadas. Elas estavam com frio e não conseguiram enxergar que nem os animais. Em desespero, os humanos acenderam uma fogueira, desrespeitando o aviso de Kang. O fogo acabou por assustar os animais, que fugiram para as montanhas. E depois disso, os homens nunca mais conseguiram se comunicar com os animais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis passar um pouquinho da experiência aí de qual é o sentido da vida, qual foi a origem da vida, sobre outro aspecto, outro tipo de visão. Eu achei bastante interessante, espero que vocês achem também, e deixe aí nos comentários qual é o próximo assunto. Fiquem todos bem e um grande abraço.